Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, lembramos do teu convite, dos recessos de nossa alma. Quando a dor gritou, quando o medo invadiu nossos corações, quando a incerteza, Senhor, veio furtar os equilíbrios dos nossos pensamentos, quando nós nos sentimos derrotados, quando as trevas apagaram os lampejos da luz que norteava nossos passos e caminhos, foi neste momento, Jesus, e mesmo no altar do nosso orgulho, renegando as verdades, achando que éramos capazes e que não necessitávamos de ninguém, nem de ti, foram nestes momentos turbulentos de nossa existência que ventilou, Senhor, um grito de esperança, lembrando dos teus chamamentos, da tua mensagem. Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, querendo despir-nos de toda a vaidade, de todo o preconceito e de todo o orgulho. Necessitados de transformar nossa vida e encontrar a paz interior. Faça a tua presença, Senhor, em nós. Abençoe, Senhor, esta casa que nos acolhe. Ilumine aqueles que nos acompanhou, irmãos que nós não enxergamos, pois já estão despidos das vestes carnais, mas com toda certeza, muitos nos acompanharam, Senhor, porque tem-nos como inimigos. Muitos querem a felicidade com a nossa derrota, com a nossa infelicidade. Mas lembramos que tu dissestes que para pacificar a alma é necessário orar por aqueles que perseguem e caluniam e até mesmo amar os inimigos. Não estamos no patamar de amar os inimigos, pois estamos com dificuldades de amar a nós mesmos. Mas rogamos, Senhor, que abençoe-os. Assim como nós, são necessitados deste amor e deste amparo. E que estas bênçãos possam se estender, Senhor, aos lares, às famílias e aos familiares. E também àqueles que encontram-se à distância, sejam encarnados ou não, mas que têm vínculos de inimizades, de rejeição, de mágoas, raivas, ódios, e aprisionam-se, fazendo presente a presença na ausência, ferindo, mesmo sem ver uns aos outros. Se o mal já foi feito, Senhor, dê a condição de cada um reparar. Se alguém sente-se ofendido, ajude-nos a pedir o perdão e auxiliar. Se nós é que nos sentimos ofendidos, dá-nos a coragem e a humildade de perdoar e de reconciliar. Amado Cristo, abençoe aqueles que são inimigos do espiritismo cristão, por não compreendê-lo, por não conhecê-lo. Muitos, por ignorância, ou mesmo por influências de trevas que não permitem a luz para libertar, para nortear.
não sabem o que fazem, Senhor. Perdoe-os. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, amado Jesus. Abençoe as mãos de todos aqueles que prepararam, manipularam, plantaram, cuidaram, colheram, transportaram, até chegar a nós. E que este alimento seja um precioso medicamento. Abençoe-o, Senhor. Estenda tuas mãos santas neste caderno de prece e todos os nomes que aqui se encontram. Amado Cristo, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e na forma de luz a serem derramados sobre cada um, fortalecendo-os a buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, as águas em cada recipiente, estendei tuas mãos. E assim, como transformaste, Senhor, as moléculas e os princípios das águas em vinhos nas bodas de Canaã, possa transformar esta simples água no mais precioso e poderoso medicamento, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão, sejam colocados os remédios necessários, juntamente com os nutrientes da medicina da natureza e das energias celestiais. E assim, amado Jesus, ao ingerirem ou passarem dores ou feridas, possam os irmãos amigos sentirem a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas santas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, abrigos, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja e se faça, Senhor, a tua presença. Amado Jesus, iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Cristo, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Amado Jesus, iluminai, Senhor. Iluminai nosso país querido que passa por tantas provações. Não permita que as forças trevosas modifiquem o curso desta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. E que esta dádiva do teu amor estenda-se sobre toda a humanidade, levando, Senhor, a fraternidade e a esperança aos corações sofridos e aflitos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de prece, de amor, de fraternidade. E temos como único objetivo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizar é libertar a alma. O conhecimento é a liberdade do ser. Ninguém conhecerá a liberdade se não encontrar o conhecimento. Nós não estamos falando apenas de conhecimentos materiais. Nós estamos falando do conhecimento do ser, de existir. Os conhecimentos materiais dão uma supremacia sobre a matéria. Que coisa interessante. Veja que coisa interessante. O homem, o ser humano, no nosso planeta, chamado Terra, apelidado pelos gregos de Gaia, chegou no seu apogeu de capacidades intelectuais. Há mais de 40 anos viaja
viajam espaçonaves interestelares construídas pelas mãos do homem, alimentadas por energias infinitas e mandando informações do universo e mostrando a grandeza e a beleza do Criador. E o homem, aqui rastejando sobre duas pernas, coloca-se em comparação com os animais, rastejando em seus sentimentos, em sua grandeza. Muitos homens, nas filosofias translocadas, esquecem o seu compromisso e a sua obrigação de ser a imagem e semelhança do Criador. Você sabe quantos anos um homem levou para descer das árvores, quando ainda era primata? 1.500.000 anos para conseguir descer das árvores. Você sabe por quê? Ele não descia porque ele só se alimentava de folhas, algumas cascas de árvores medicinais ou suculentas e de frutas. Os braços eram alongados, muito maior do que as pernas. O corpo não estava acostumado a ficar erécto, mas como a população foi aumentando e os nutrientes diminuindo, porque tinham que dividir, lentamente eles começaram a riscar o solo para caminhar de 4 patas. E aí, muitos desses não voltavam para as árvores. Por quê? Porque de 4 patas os animais são mais velozes do que o ser humano. Então o homem virou a presa fácil de predadores. E o homem, então, com a escassez, ele passou a comer restos, vísceras de animais mortos que os predadores matavam e deixavam para trás. Ele não tinha condição de brigar com o predador, porque senão ele virava banquete também. E neste processo levou mais 500.000 anos para adaptar a sua forma digestiva, porque o intestino dos homens eram muito curtos. E para comer carne precisa de longos intestinos. E aí o homem sentia cólicas terríveis, mas não tinha outro alimento. E ele compreendeu que ele precisava ficar acima dos animais. E ele começou, com muita dor na coluna, a tomar a forma erecta. E compreendeu que os braços e as mãos dele eram muito melhor do que a dos outros animais que eram patas. E que a dele não eram patas, porque tinha 5 dedos. E que a mão do homem fechava e agarrava, e os braços mexiam em todas as direções que o animal não mexe. Compreende isso? E ali começou o homem a compreender que ele tinha supremacia de si e de todos os animais. Hoje, isso lá nos nossos antepassados. Ainda o homem erecto. Hoje, o homem com a capacidade intelectual está se rebaixando na qualidade de um animal, na qualidade de uma matéria, na qualidade de um corpo limitado como esse. Por quê? Porque ele perdeu o sentido e a razão do ser. E o homem está querendo o ter. Então, quando o homem quer o ter, ele renega e mata o ser. Eu sou um ser espiritual. Eu estou na matéria, eu tenho usufruto desse corpo, mas esse corpo não é meu. E minha casa não é minha. Minha companheira não é minha.
Meus filhos não são meus. A única coisa que eu tenho, que eu possuo, é ser um ser eterno espiritual que eu sou. E as qualidades psíquicas, morais e espirituais que eu vou adquirindo com o labor, trabalho das coisas materiais. E o homem, então, hoje se encontra perdido de si mesmo. E quando o homem perde de si mesmo, porque ele está materializando sua mente, materializando seu espírito, seu ser eterno, ele precisa de algo para suprir. Aí vem a busca dos prazeres, a violência para aqueles que estão abaixo, a carência afetiva que despreza um ser igual a ele, um ser humano, e dedica a vida a um animal. Não estou aqui contrário a nenhum animal, mas nós temos que entender que o animal é um animal. Ele não é um ser humano. Ele veio para contribuir com o processo evolutivo do homem e aliviar o seu fardo. Não é? O cavalo tem forças tremendas, 10 vezes mais do que o homem, mas ele é um cavalo. Tempo atrás eu visitei um lar, e eu cheguei naquele lar, o lar até bonito, classe média, e eu estranhei os odores que estavam naquele lar. Falei, mas parece que tem alguma coisa errada aí. Aí de repente saiu um porco do quarto, eu dei um pulo. Estavam criando um porco como um animal de estimação. Eu olhei e disse, você está brincando? O que é mesmo? O que é isso? Ah não, é nosso... Falou o nome de uma pessoa, não lembro mais, nem quero lembrar. Falou o nome do porco, era o nome de uma pessoa. Aí de repente, me chamaram para a cozinha, eu cheguei na cozinha, tinha um galo em cima da mesa. E eu pensei, Deus ajude-me que não me chame para lanchar. Meus queridos, você sabe que a digestão das aves são instantâneas, né? Vem dizer instantâneas, é que põe em cima dessa embaixo. Está entendendo? Então o galo não escolhia o lugar para fazer suas necessidades. E eu disse, mas me explica só uma coisa que eu queria entender. Eram aquelas famílias modernas. Eu olhei para um filho adolescente com tatuagem, piercing, me perdoa quem tem tatuagem, piercing, me perdoa. Mas não é de Deus. Aí, em desarmonia consigo mesmo, eu olhei com aquela cara de depressão, um olho para um lado e outro para o outro, com sintomas obsessivos. Eu olhei uma jovem adolescente, saindo da adolescência, com seus 18 anos. Não preocupe, gente, é um sinal que a gente estava aguardando, que o prefeito de Goiânia falou que ia mandar, que aquele final da Defesa Civil ia chegar em todos os celulares, né? Mesmo que estiverem desligados. Esse celular que está gravando não tem chip, mas pode ser esse o sinal, dando o alerta da Defesa Civil, é um sistema que Goiânia está implantando, para avisar-nos de tempestade, de chuvas, de acontecimento. Né? Bacana. Bacana. Avisando o efeito, mas não cuida da causa, né? Era só limpar a cidade que não tinha enchente. Era só tirar as pessoas que moram ribeirinhas e dar uma moradia digna, que não precisava desse sistema, que custa milhões e milhões por mês. É o nosso jeitinho brasileiro de cuidar. Olha, depois que o ladrão entrar, eu vou comprar uma porta nova. Né? Mas só depois que o ladrão entrar. Depois que morreu, eu vou fazer um seguro de vida. Né? Compreende isso? Então, voltando lá para casa, quando eu cheguei, eu falei assim, mas eu só queria entender, esse porco dorme aonde? Ah, dorme com nós. Mas porco não há uma necessidade dele mexer com barro. Não, ele tem um lugar dele, vem cá. Aí levou, após a cozinha, tinha uma área muito bonita, com porcelanato. Depois da área, o nome real, chiqueiro. Agora, o que é chiqueiro? Onde vivem os porcos. Como é o chiqueiro? Cheio de lama, lodo, estrumes e fétidos. Compreende isso? Eu, quando eu era jovem, eu cuidei de chiqueiros, a minha avó.
Não tinha jeito, você podia lavar o tanto que for, continuava fedendo. Né, dona Rafael? Próximo a nós aqui tinha um chiqueiro, né? Foi preciso pedir para fazer uma interditação. Então, o que eu quero dizer, assim, a pessoa está perdendo o sentido, os valores. E eu vi que aqui naquela família, ninguém se abraçava, mas abraçava o porco. Entende? O pai chamava os filhos por nomes pejorativos, mas chamava o porco um nome carinhoso. Então chegou o momento que nós ficamos perdidos. Nós estamos perdidos. As religiões não suprem mais as necessidades de nossa alma, porque as religiões transformaram-se num poderio de soma, num tribunal de inquisição e acusação, num altar de ouro, num pedestal para subir o orgulho. Fala-se em humildade em templos adornados de ouro. Fala-se em Jesus Cristo e caridade, dando que se recebe, para que os fiéis doem para o líder para receber de Deus. Né? Compreende? É como você vai lá na concessionária e compra lá um Corolla, último modelo, e fala, cadê o dono da concessionária Toyota? Ah, tá aí. Deus que te pague, meu filho. E pega o carro e vai embora. Né? Não é assim que funciona. Então aí o homem ficou perdido, sem rumo, desamparado. Ele está buscando fugas para se encontrar. E essas fugas estão distanciando ele cada vez mais da verdade e da realidade. E as religiões passam a fazerem adaptações para oferecer aquilo que os seus clientes querem. Cada um oferta de alguma forma. São os chás alucinógenos e por aí vai. Não é esse o sentido da vida. Não foi isso que Jesus Cristo trouxe para nós. O Espiritismo, ele é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas o aceitam e compreendem. Porque para aceitar o Espiritismo tem que renegar a si mesmo. Compreende isso? Para salvar a própria vida, a pessoa tem que perdê-la. Para você salvar sua vida, você tem que perder sua vida. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso? Ele não falou isso? Se você quiser salvar a tua vida, perca-a. Né? Perder a vida para a matéria, para a ilusão, para as futilidades e facilidades. Perder a vida da sensualidade, da vaidade, do orgulho. E conquistar a vida do amor e da humildade para a eternidade. E nesta caminhada nós chegamos, e eu tenho certeza disso, cada um vai chegando num estágio final que não há outra escolha. Porque o medo, a desilusão, olha, quantas pessoas dentro deste pequeno salão, neste momento, que já tentaram retirar sua vida. Quantas pessoas que não tentaram, mas tiveram uma vontade muito grande de retirar sua vida carnal. E quantas estão tentando retirar a vida em forma
de fugas, relacionamento tóxico, precisa do outro lhe agredir para ele poder sentir vida, porque o outro está te matando, massacrando o outro. Em vícios, em ódios, em negação de si próprio, de sua própria existência, da sua própria condição de ser, de existir. Porque a criatura chega num estágio, renega seu pai, renega sua mãe. Olha, se você renega sua mãe, você está renegando você mesmo. Você está renegando o teu corpo carnal, é onde habita seu ser espiritual. Entende isso? Os primeiros sintomas da renegação de pai e mãe são as angústias, tristezas e aquele sentimento constante, perene, de uma dor que eu chamo dor de amor perdido. Você não perde nada, você tem tudo. Tem trabalho, tem saúde, tem beleza, tem matéria, tem veículos, mas você sente uma angústia, uma tristeza na alma. Muitos aqui sentem isso, né? Eu não quero ser profeta de ninguém. Mas está gritando no ar essas energias. Essas angústias. Renega um filho, porque renegou a mãe. Ou a mãe renegou ele, renega e tem um filho, vai renegar também. Cria-se. Tem um lar, mas não tem. Cria-se. Então, hábitos materiais de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. E a pessoa não vive mais, ela sobrevive a cada dia. Olha, quem tinha que sobreviver eram nossos antepassados que moravam nas árvores e que desciam para comer um pedacinho, um naco de carne de algum bicho predador que havia matado o outro. Eles precisavam sobreviver. Não nós. Nós temos a qualidade de vida, de viver. Mas nessa qualidade de vida nós estamos desprezando a essência. E aí não há efeito para suprir a falta da causa. Qual é a causa? A causa é que somos espíritos eternos, estamos no corpo físico. E existe uma hierarquia material, uma hierarquia espiritual que nós temos que obedecer. Eu tenho que ser muito grato ao meu pai, eu tenho que ser muito grato à minha mãe. Quando eu falo de gratidão à minha mãe, eu tenho uma dor muito profunda na alma, que um dia eu respondi minha mãe. Uma vez. Respondi minha mãe. Eu errado. Até hoje eu carrego este peso. Sempre oro, sempre rezo por ela. Agora eu fico imaginando quem carrega isso no cotidiano. Se foi uma única vez e eu arrependi no outro dia. E estou arrependido até hoje. Então nós temos que saber a nossa condição. Você está perdendo a tua condição de existir. E então cria-se um medo. Cria-se uma perturbação mental. Cria-se uma crise existencial que tenta supri-las com buscas com coisas materiais. Não funciona. E aí avoluma-se a quantidade de medicamentos. Nosso país é um país espiritual. Só que nós, brasileiros, nessa encarnação nascidos aqui, estamos sendo envoltos por uma nuvem de ilusões das religiões materialistas e nós estamos permitindo isso acontecer em nós. Você pega na mão do teu filho para orar, fala, meu filho, vamos orar o Pai Nosso? Você arranca o cinto e põe o dedo no nariz do teu filho e fala, tu me respeita que eu sou teu pai por toda essa vida?
falando de você bater nele, não. Mas o ato de arrancar o cinto já impõe uma condição muito grande de respeito. Mas não, a filosofia da agora é para que você se ajoelhe para teu filho e fique da altura dele e falar, papai ama você. Faz isso não, o filho taca o tapa na tua cara. E você não pode fazer isso. Ah, vai machucou sua mãozinha? Se machucou, papai faz a barba amanhã, para não machucar. Muitos destes transformam-se em adultos violentos e sanguinários. Porque eles não sentiram o respeito e não sentiram ser amados. Porque quem ama educa, quem ama protege, quem ama direciona. Deus me ama, não me dá facilidades. Deus te ama, não há facilidades. Ele dá as condições para desenvolver em nós as qualidades da potencialidade para ter uma vida melhor. Compreenda isso. Se não fizermos uma revolução espiritual, cada um dentro do seu coração, da forma que escolher, mas sempre pautado, porque nós somos individualidades, sempre pautado sobre os valores de Jesus Cristo, nós não encontraremos paz. Podemos até conquistar as coisas na matéria, mas nunca conquistaremos nosso ser integral. E se não conseguimos conquistar a nós mesmos, nada nós temos, nada somos e nada possuímos. Jesus Cristo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, ele disse assim, preste atenção, olha que extraordinária lição, advertência, convite, aviso, ensinamento. Que não se perturbe vosso coração, preste atenção, que não se perturbe vosso coração. Quais são as maiores dores hoje da humanidade? Depressão, ansiedade, angústia, sentimento de amor perdido, crises existenciais. Por quê? Jesus disse, não perturbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Crer em Deus. Deus é o Pai. Tem que crer no Pai. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Você se sente deslocado? A humanidade inteira se sente deslocada. Por quê? Porque nós não estamos vivenciando a nossa vida. Nós estamos sobrevivendo. Ficamos deslocados. Nós desprezamos Deus, acreditamos nele, mas desprezamos. Acreditamos em Cristo, cremos em Cristo. Mas desprezamos. Porque desprezamos as verdades eternas e abraçamos as verdades efêmeras, ilusórias do mundo. Perdendo a própria constituição de ser, de existir. Gostaria que você fizesse um balanço da tua vida. Se você fizer uma análise da sua condição atual hoje, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da qualidade alimentar que você tem o hábito, da qualidade de vida que você faz através de seus hábitos diários, da forma que você lida com as pessoas, da forma que você interpreta como as pessoas lidam com você. Numa autoanálise sincera,
diante da verdade espiritual, não no seu conceito de vida, não na sua condição de interesses materiais, de juiz de causa própria. Quais seriam os prognósticos para você daqui a 10 anos? Como você estará com esta forma de atitudes e de atos daqui a 10 anos? E depois não adianta culpar Deus. E não adianta pedir a Deus para modificar a tua vida, porque Ele não vai modificar a tua vida. Ele pode lhe dar as condições de você despertar e modificar os seus hábitos e costumes, fazendo grandes transformações. Foi assim que aconteceu com Paulo de Tarso, na entrada de Damasco. Foi assim que aconteceu com Francisco de Assis, o pequenino de Jesus. Francisco de Assis, quando chegou em tua adolescência, até chegar ali próximo aos 18 anos, o pai era muito rico, o homem mais rico de Assis, na Itália, comerciante, dono de muitas fazendas, proprietários de muitos escravos. Se não me engano, tinha mais de 800 escravos. E Francisco de Assis vivia uma vida material. E ele, naquela época, surgiu a convocação da igreja para que pudessem armarem-se e serem soldados de Deus e conquistar o mundo e converter os hereges, os ímpios e os infiéis, os pagãos. Ou converta ou morra. Francisco de Assis vestiu a farda do clero. Iniciava ali os princípios da Inquisição, das cruzadas, da cruzada, a chaga negra da humanidade, a mancha sobre o planeta Terra. E Francisco tinha como ideal servir a Deus, a Cristo. Iria fazer algumas lutas em países próximos e depois iria para a cidade onde Cristo nasceu e tomá-la das mãos dos judeus através da espada e do sangue. Na primeira jornada foram dizimados todos os soldados, eram adolescentes, não sabiam nem pegar espadas. O único que sobreviveu foi Francisco. E ele insistiu, vestiu-se de novas armas, de novas coragens, e alistou-se em outro batalhão e estavam indo para conquistar outro país. Numa noite, final de uma tarde, começo de uma noite, ele com todas as suas pompas, porque tinha um bom cavalo, tinha boas armaduras, lindas armas, espadas reluzentes. Ele cansado, o batalhão parou para descansar os cavalos. Ele colocou o arreio, retirou o elmo e deitou-se, abraçado com o elmo e com a cabeça em seu arreio. E veio um espírito e disse a ele que ele precisava alistar sobre uma luta maior, não aquela de armas, mas a luta espiritual e moral. E ele voltou para casa. Ele retornou para casa e transformou no Paranelo de Assis.
transformando a Igreja Católica, salvando a humanidade, assim como Cristo. Até ter os 7 estigmas em seu corpo, os mesmos que Jesus Cristo recebeu das mãos dos homens. Ele recebeu as feridas através do ódio, da raiva dos cristãos para aliviar a dor e o sofrimento da humanidade. Então, quando nós estamos falando aqui em hábitos, costumes, religiões, nós temos que fazer uma parada e mentalizar o que nós estamos escolhendo para nós. E buscar os ensinamentos de Jesus. Pois nós não sabemos do dia de amanhã, nem para onde iremos, mas nós podemos administrar o agora. Por isso Jesus disse que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois eu me vou para vos preparar o lugar. Eu me vou para preparar o lugar. O Cristo preparou o lugar para você. Mas como você vai para esse lugar? Preparado por Jesus Cristo. Precisa do código. Precisa ser convidado. Precisa do convite. Compreende isso? Precisa estar vestido. Precisa ter as qualidades. Vou preparar o caminho. Compreende isso? Não é para todos. Claro. Será para todos que fizerem a obediência dentro dos valores. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Você crê nessas mensagens? Eu creio. Você crê nelas? Mas você crê nelas da forma só da crença material? Na devoção de um livro aberto? De uma fitinha no braço? De um crucifixo no pescoço? De uma Bíblia aberta? De um móvel na sua casa que está todo empoeirado e você não sabe nem qual a lição que está ali? No distanciamento da sua imagem e semelhança com o Criador? Na aparência animalescas com os outros seres que são inferiores ao ser humano? Logo, logo, um dos direitos dos animais vai me processar. Falando que o animal é igual ao homem. Porque processa quem fala que uma mulher que quer ser homem, chama ela de senhora? Ela vai processar o cara. Ela vai dizer, eu sou homem que menstrua todo mês. Eu sou homem que tem útero. Não é assim que ela vai dizer? Compreende isso? E alguns homens dizem, olha, eu me chamo Fernanda. Não, mas você chama Zé. Não, é Fernanda. Eu sou mulher. Uma mulher de testículos, de hormônios, testosterona, que tem que tomar químicas para retirar os pelos da cara, do peito, do tórax, que tem que tomar química para avantajar os peitos, mas que não consegue modificar a voz, e me perdoe, nem o tamanho do pé, né? E nem o gogó, só com cirurgia. Então muitos condenam, mas esses estão nas inversões dos valores e das ilusões. Agora, resta a você, o que você quer? Cristo é para estes que estão perturbados, cansados, com medo, que querem refletir, modificar, transformar sua existência, e salvar a si próprio, e modificar a sua conduta perante o eterno. O Espiritismo são para estes.
O Espiritismo são para estes, para apresentar-lhe Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Espiritismo te oferta Jesus, apresenta-te Jesus. Mas o Espiritismo não te apresenta Jesus crucificado. O Espiritismo, sobre a luz da verdade, te apresenta o Cristo ressuscitado. Está compreendendo isso? Há a necessidade, então, de reverter os valores, de fazer, então, autoanálises, introspecções, e sair desse modismo, dessa dependência, desse medo, dessa carência e desse fanatismo ou indiferença religiosa. Compreende isso? Religião. A finalidade da religião é a religação criatura-criador. A religião não é para decidir com quem você vai casar. Não é para decidir qual trabalho você vai fazer, qual a profissão que você tem, qual a roupa que você vai vestir. É para te esclarecer daquilo que lhe é lícito, daquilo que lhe convém e daquilo que vai ocasionar um mal para a tua alma. Então Cristo é para estes. É para aqueles que já estão perturbados, mas querem a salvação, querem a transformação. E eu vou lá no final do Evangelho, que é uma passagem que eu adoro imensamente, para coroar esta mensagem de Jesus. E ao menos dar um significado, porque eu tenho pouca erudição e sou muito ignorante. Não consigo falar das belezas das pérolas celestiais para tocar nos corações. Mas tem o Evangelho que faz isso. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão. Onde os ladrões não penetram nem roubam. Pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. Preste atenção. É magnífica essa mensagem. É por isso que eu vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? Nós somos mais do que qualquer ser da face da terra. Essa aqui é para aqueles que quiserem me processar, falando que eu estou diminuindo ou ofendendo os animais, né? Vós não sois mais que eles, vai ter que processar Jesus. Acha ele, intima ele, fala para ele vir, e quando ele vir, você me fala onde ele está, que eu vou lá ver ele. E quem é aquele que dentre vós, que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Um côvado são 3 palmos. Em média, 66 centímetros. 65 centímetros. Quem pode aumentar 65 centímetros na sua altura? Ninguém. Compreende? Por isso ele diz, creia no teu Pai Celeste. Ele pode tudo. Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. E entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir deste modo as ervas do campo, que hoje existe e que amanhã será lançado na fornalha,
quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Jesus compara aqui o lírio que dá no campo com Salomão. Salomão buscava a glória humana material. Homem sábio, não deixo de buscar a sabedoria de Salomão. Mas era a matéria, é a riqueza aqui na terra. E as vestes de Salomão eram tecidas com fio a ouro. Então elas tinham pedras preciosas e raras e fios de ouro. Trabalhavam tecelões 15, 18, 20 horas por dia para manipular esses fios de ouro para fazer as vestes de Salomão. Jesus falou que o lírio no campo, que amanhã vai pegar fogo e murchar, Deus veste com muito mais carinho, que a gente não precisa preocupar. Não vos inquieteis dizendo, preste atenção, que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas estas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Preste atenção, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É os ensinamentos, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Deu para nós esse código sagrado da vida eterna, Jesus nos deu. É só abraçar Ele, como personalidade de vida, como hábitos de vida. Você vai ver sua vida transformar, mas não acredite, não creia nas promessas vãs das religiões que prometem os tesouros na terra e ofertando o paraíso no céu, sem você fazer nada. Não vai dar certo. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta com as suas aflições. Amém? Amém. Aí, a preciosa, sublime e eterna mensagem de Jesus Cristo para nós. Ela disse que está angustiada, quando está angustiada, preocupada, com perturbações na alma, quando ela entra aqui, ela sente a paz na alma, no seu coração. Nossa casa, sob a minha coordenação, tem 21 anos. Essa casa tem 33 anos de existência. Assumi ela quando ela tinha 12 anos. E a única finalidade é o Evangelho de Jesus. Não vendemos nada, não cobramos nada. Podemos até pedir. Assim, nós teremos a festa do Dia das Crianças, e nós ofertamos, em média, o mínimo é 200, são 200, mas ofertamos, em média, 300, 400, 500 kit brinquedos. E nós colocamos, fazemos uma sacola. Na sacola nós colocamos um isopor com um bolo confeccionado por nós, ou por quem quiser também doar um bolo. Feito pelas tuas mãos. Não comprando na confeitaria. Tá? Feito pelas tuas mãos. E colocamos ali um pequeno suco, refrigerante, ou um todinho, depende. Cada ano é uma coisa. E colocamos as guloseimas para a criança. Suspiro, balinha, pirulito, chiclete. E doamos para todos aqueles que vêm. Que dia que é a festa? Dia 11 de outubro. A gente fala festa, mas antigamente a gente fazia festa. Hoje não é tudo normal. Nós fazia algodão doce, pipoca, cachorro-quente, pula-pula, não é? Mas a espiritualidade diz, olha, está precisando mais de Deus do que de pula-pula. Porque pular muito lá fora é exatão, né? Então aí nós paramos de fazer a grande festa. Nós fazemos essa confraternização. E aí,
Dá o convite aí, para aquele que quiser trazer um pacote balinha, um pacote pirulito, nós colocaremos dentro do kit. E todos os kits vão com um brinquedo, né? Compreende? É isso, nossa casa é isso. É viver em Cristo e dividir em Cristo. Por isso a paz aqui reina, por isso Jesus aqui está. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Agradecer a Jesus Cristo por essa tarde maravilhosa e pela condição que Ele nos deu de fazermos presente em Tua casa de amor e receber essa dádiva celestial, esse amparo de Jesus Cristo, em forma da mais pura energia que pacifica nosso ser, que alimenta nossa alma. Obrigado, Jesus. Em Tuas mãos iluminadas e santas, entregamos nossas vidas. Entregamos nossas fraquezas, entregamos, Senhor, as nossas dores, os nossos problemas. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, não a nossa. Crendo no nosso Pai, crendo em Ti, oramos a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, permaneça em nós, hoje e por todo o sempre. E assim seja. Agradeço a todos a presença, peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Quero lembrar também que se alguém for doar algo para os kits das crianças, tem que estar aqui até no dia 8, porque nós nos precavemos, porque se falta algo, nós vamos lá e adquirimos e compramos o que falta. Fazemos essa abertura para dar a oportunidade a todos de aprender ou iniciar ou praticar um ato de caridade com a criança. Amém? Amém. Fiquem na paz de Cristo.